Olá novamente, dando sequência às nossas aulas e dando sequência naquilo que nós já iniciamos, que são princípios hoje codificados. Nós vamos falar sobre o princípio da moralidade. Ele é um pouquinho mais longo que os demais, então vai se tomar uma aula praticamente só sobre o princípio da moralidade. E o que eu vou entender como moralidade? É diferente da moralidade da pessoa física, de um elemento da sociedade, porque eu estou falando de uma moralidade administrativa. Isso significa para nós agir com finalidades legítimas, públicas. Quais finalidades legítimas? Quais finalidades públicas legítimas? Aquela que nós consagramos dentro da nossa Constituição Federal, em dar a devida educação. Então, quando você inicia-se um estudo, seja ele no ensino fundamental, no ensino médio, é de se esperar que o Estado haja com moralidade, ou seja, entregue a nós aquilo que realmente lhe foi determinado. É agir dentro das finalidades públicas legítimas. Entende-se aí, em defender a operacionalização dos princípios, mediante a observação prática, na probidade administrativa, na razoabilidade destes atos e na cooperação no exercício da função administrativa. Então, vocês vão ver muito moralidade no sentido de probidade, de ser probo, de ser honesto, de ser uma pessoa que respeita o dinheiro público, não o transforma em dinheiro de ninguém, mas em dinheiro que deve ser gasto e destinado a cada cidadão nas suas respectivas necessidades. Então, a moralidade administrativa, no sentido de probidade, que é um subitem que a gente pode dizer, exige que o administrador haja com boa fé na prática de suas condutas. Impõe que o agente público exerça a função pública no desejo de apenas concretizar os interesses públicos primários. No decorrer das aulas, vocês vão ver diferença básica entre interesse público primário e interesse público secundário. Interesse público primário somos nós, a sociedade vem antes do próprio Estado. O Estado ele é criado pela sociedade, então o interesse público primário é de quem vem primeiro. Quem vem primeiro? A sociedade. Então, é de defender os interesses que nos cercam. Como dito há pouco, a questão da educação. Vamos transformar isso em saúde. Nós temos o interesse coletivo de termos uma saúde garantida pelo Estado, uma boa saúde. E ter uma boa saúde significa o Estado agir probamente, não desviar dinheiros na compra de equipamentos, em processos licitatórios e assim por diante. Não vamos entrar nesses métodos, que aí nós vamos entrar na lei de ação civil pública ou na ação popular, que são outro objeto a ser estudado. Tá bom? Então, princípio da moralidade com relação à razoabilidade. Existem autores que falam que razoabilidade e proporcionalidade significam a mesma coisa. Contudo, eu entendo que não. Eu entendo que razoabilidade é uma situação em abstrato, e proporcionalidade é a mesma situação em concreto. E o melhor exemplo que eu achei foi no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de um juiz de primeira instância de Minas, me foge aqui o seu nome, que ele disse assim, na criação de uma lei, de uma conduta, se aplica a razoabilidade. Então, é razoável que, exemplificando num processo penal, por exemplo, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Então, é razoável que quem mata alguém sem as suas excludentes, tem uma pena aplicada entre 6 e 20 anos. Quando alguém comete este ilícito e vai ser aplicada a pena em concreto,
eu estarei falando do princípio da proporcionalidade. Por quê? Pode ter atenuantes, pode ter agravantes, então a pena tem que ser proporcional ao fato realizado. Essa é a grande diferença entre razoabilidade e proporcionalidade. Então, se o Estado existe em função dos interesses públicos primários, até mesmo secundários, que é do próprio Estado, tá? E por conseguinte, se os seus atos estatais são praticados no intuito de atender a esses interesses, então o ato estatal somente se mostra moralmente aceitável e legítimo na medida em que, faticamente, seja capaz de promover um determinado interesse público no caso concreto. Se eu, não exemplificando, mas se eu demonstrar para vocês uma balança com dois pratos, imagine direitos e obrigações. Um prato direitos, no outro prato obrigações. Se eu der mais obrigações a um, eu vou desequilibrar esta balança. Se eu der mais direito a um, eu também vou desequilibrar essa balança. Então tem um termozinho que vocês vão aprender no direito administrativo, chamado check and balance, ou seja, pesos e contrapesos. Esses direitos eu não posso dar pouco porque não vai fazer efeito, não posso dar muito porque também não vai gerar a equação, a equanimidade entre as partes. Então esse é o princípio da razoabilidade, então, na relação da moralidade. Então quando um agente público pratica um ato dentro de princípios da moralidade, também tem que ser razoável este ato. Eu não posso dar todo o medicamento para uma única pessoa e deixar os demais. Eu não posso dar uma aula apenas para um e deixar os demais elementos da escola sem a devida apreciação do ensino. Tá? Então, nas linhas a seguir, pretende-se, contudo, evidenciar, né, que este valor, chamado princípio da moralidade, é inerente à administração pública, na medida em que sustenta o adequado funcionamento do Estado e promove o respeito mútuo nas relações de natureza administrativa. Então, é razoável aquilo que eu presto, é razoável aquilo que eu faço. Não posso dar nem mais direito e nem menos, eu tenho que dar o exato direito a cada um. Bom, aqui é o princípio, não é bem consagrado, vocês não vão achar em muitos doutrinadores, mas há uma correlação. Se vocês forem ler a Maria Silvia Zanelli de Pietro, ela faz uma observação chamada administração paralela em relação ao princípio da moralidade. E alguns autores, pouquíssimos, tá? Vamos deixar isso bem claro, que ele traz o seguinte, que não só o administrador deve agir com moralidade, mas também aqueles que cooperam com ele, né? Não só servidores públicos, mas terceiros que fazem parte do Estado, pessoas que vão ao Estado colaborar. É o que nós chamamos de cooperação. Essa relação é uma relação também inerente ao chamado princípio da moralidade administrativa, na medida em que sustenta o adequado funcionamento do Estado e promove o respeito mútuo entre as relações de natureza jurídica administrativa. Quando a Maria Silvia Zanelli de Pietro traz para nós a questão da administração paralela, são pessoas que estão na administração, que não estão na administração, mas têm influência dentro dela para ter vantagens sobre loteamentos, sobre onde será feito um próximo loteamento, vantagens onde será aberta uma nova avenida, vantagens em dar àquela pessoa benefícios fiscais. Isso é a chamada administração paralela. É aquele que não se encontra na administração, mas tem as benesses dessa administração. Isso é cooperação. E esta obrigatoriedade de princípio de moralidade administrativa também se enquadra nessa atividade. O que não é lícito, vamos deixar isso bem claro. Tá? Mas aqueles que vão ajudar a administração pública prestam, por exemplo, o serviço assistencial,
de forma gratuita através de uma entidade e que o Estado acolhe essa entidade para que o ajude no chamado terceiro setor, isso é de fundamental importância que esta pessoa também haja dentro do princípio da moralidade. Então, tudo isso que nós falamos, nós realçamos, na verdade, o chamado princípio da probidade, né? De ser probo, de ser honesto. Não ser honesto só na questão monetária, mas ser honesto com relação ao tratamento de uma pessoa, ser honesto com relação às coisas que são res publica, coisa de todos nós, não coisa do particular. Então vocês vão ver depois um quadrozinho que eu fiz, né, de como deve agir o administrador. Ele deve agir com ética, com probidade administrativa, com lealdade aos princípios e lealdade às obrigações administrativas e legais a ele impostas, com decoro, por isso que se discute muito o que é um decoro parlamentar, né? Mas deve agir com decoro, com respeito. Posso até não gostar da ideia do próximo, não gostar da ideia do meu opositor na Câmara Legislativa, mas eu tenho que respeitar essa ideia, assim como ele também tem que respeitar a minha. Agir com boa fé, fazer os atos, praticar os referidos atos de acordo com que não só a legalidade, mas de acordo com o bom senso, de acordo com os bons costumes. Isso é boa fé. E honestidade, isso é de fundamental importância. Então, a moralidade administrativa serve, pois, para impedir que os dirigentes estatais, administração direta ou indireta, desviem-se de suas finalidades, do Estado de Direito. Com isso, insere-se um elemento finalístico na análise de legalidade e todas as ações estatais, de modo que, ao cumprimento de uma norma jurídica pela autoridade pública, somente deve ter valia quando vinculada aos valores em que a norma se funda. Por quê? Vou exemplificar para vocês bem rapidamente. A Lei de Licitações, a 8.666, determina que eu faça um processo licitatório para a contratação de um determinado serviço. Eu vou lá e realizo o processo licitatório, só que eu já estou pré-direcionando, eu já estou lesando a administração pública, recebendo uma parte de uma comissão. Tudo isso agi dentro da lei, que a lei me mandou fazer. Mas eu fui cercado de imoralidade, eu fui cercado deste ato imoral. Então, administrar a coisa pública com boa fé, é a chamada administração de boa fé, isso é agir com moralidade administrativa. Muito obrigado a todos.